Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para lembrar que falar e combater o racismo tem de ser uma ação cotidiana. A gente não pode pensar ou lembrar de falar e discutir racismo apenas dia 20 de novembro ou em alguma ocasião esporádica. Isso tem de ser uma luta constante, isso tem de ser um debate constante, isso tem de ser algo que esteja presente no nosso dia a dia. Porque quanto mais nós falarmos, quanto mais nós combatermos, quanto mais nós cobrarmos e denunciarmos, nós talvez assim poderemos ter uma sociedade mais justa, mais harmônica, onde a cor da minha pele, onde a textura crespa do meu cabelo não seja o diferencial entre a vida e a morte, entre o sucesso e a desgraça. É um tema espinhoso, sem sombra de dúvida as pessoas não gostam de falar pelo pseudo politicamente correto, mas temos de discutir, sim. Não podemos deixar de falar, de combater, de discutir o racismo, porque nós vivemos num país que teve mais de 300 anos de escravidão. E durante todo esse período, o negro foi visto como mercadoria. O negro foi visto como um ser sem alma, sem essência. E muitos defenderam isso e alguns ainda defendem. Tanto é que em pesquisa recente, publicada por um grande veículo de massa nacional, mostra que boa parte da população brasileira ela tem sim preconceito contra o negro, ela se assume preconceituosa. E hoje as políticas públicas que nós temos no Brasil, principalmente defendida pelo atual governo, ela vai de encontro a tudo que nós combatemos, vai de encontro a tudo que nós lutamos e reforça esse racismo, esse preconceito que é vivido diariamente no nosso país e que infelizmente não é mais velado. Tanto é que nós podemos citar várias situações, a questão da vereadora eleita em Joinville, a primeira vereadora negra, o assassinato de forma brutal do João Alberto, a questão da empregada que teve o filho que caiu do apartamento da patroa e que ela está respondendo em liberdade. Então são essas ações que ratifica que no Brasil existe sim racismo, ao contrário da fala do vice-presidente da República, quando ele falou há semanas atrás que no Brasil não existe racismo. E a gente negar o racismo no nosso país, como tenta negar o Sérgio Camargo, que para mim é uma figura literalmente bizonha pelo fato de ser negro e utilizar o poder que tem no momento para desqualificar todas as ações e toda a conquista e todo o trabalho do movimento negro e dos negros no país. Isso deixa mais do que nunca caracterizado que o racismo ele é algo institucional e social do território brasileiro. Não posso falar isso lá fora, mas eu vejo que aqui a gente precisa ter esse combate muito maior, pois de todas as maneiras se tenta desqualificar o racismo. Tanto é que na maioria dos casos a justiça brasileira sempre coloca como injúria racial, que as penas são muito leves, são muito brandas, e onde quase nunca essas pessoas são punidas. Quando chega a haver essa punição, é justamente fazer serviços comunitários ou pagar, sei lá, 4, 5, 6, 10 cestas básicas. Quando a gente nega o racismo, é negar o trabalho e a história, a luta, o esforço que Mohamed Ali, Milton Santos, Elza Soares, Angela Davis fizeram para que nós pudéssemos ter vez e voz,
para que nós pudéssemos acessar espaços que antes eram de exclusivo privilégio daqueles ditos brancos. E hoje nós temos um grupo de pessoas pensantes, negros, pensantes, atuantes, que nos representam e que faz esse trabalho de combate, mas esse não pode ser um trabalho somente dessas pessoas, tem que ser um trabalho da sociedade como um todo, até porque boa parte da população brasileira, ela é constituída de negros. E se a gente traz, por exemplo, para o Nordeste, essa população é quase que totalitária. Por exemplo, na Bahia, mais de 60% da população é considerada negra ou parda, é o maior contingente de negros fora da África, e a gente não vê ações de combate a esse racismo. E eu agradeço muito por termos pessoas que defendem a nossa causa, que já sentiram na pele isso. A questão do Lázaro Ramos, do MV Bill, o Lewis Hamilton, que é um cara que representa muito bem essa causa. Então são pessoas que têm espaço na mídia, que têm vez e voz na mídia e que usa isso para combater todo esse tipo de preconceito existente dentro do esporte, dentro da cultura e dentro da sociedade como um todo. O professor Silvio Almeida, que tem um livro maravilhoso onde ele fala que o racismo é estrutural, e ele é estrutural. As políticas pensadas e planejadas no nosso país, desde o fim da escravidão, porque ela só mudou a estrutura, ela saiu de ser escravidão das correntes para ser escravidão social. Cada dia que passa ela vai se reinventando, e o capitalismo reforça esse racismo. Porque hoje você vê quem tem mais, cada vez tem mais, e quem tem menos, cada vez tem menos. E recentemente houve uma pesquisa que comprovou que durante a pandemia, a população pobre, ela perdeu renda, ela ficou mais pobre, enquanto os ricos ficaram mais ricos. No caso do Brasil mesmo, nos últimos 10 anos, nós tivemos um acréscimo muito grande da população que entrou na linha de pobreza e vivendo abaixo da linha de pobreza, enquanto nós tivemos um acréscimo da riqueza das pessoas que detêm mais de 40% da riqueza produzida nesse país. Então, o trabalho nosso como cidadão, como educador, como militante político, é defender, é combater o racismo, defender os nossos, defender o espaço que é nosso por direito. Não é questão de meritocracia, porque meritocracia, infelizmente, dá oportunidade a um e não a outros. É justamente buscar, através do combate, através do diálogo, através de políticas públicas reparatórias e afirmativas, que nós temos vez e voz e que temos os mesmos direitos que todo e outro qualquer cidadão, pois a história do nosso país toda passou pela mão e pelo sangue do povo negro.